Paz seja com todos, meus irmãos. Esse que vos fala é o pastor Rogério Silva. Eu quero dar uma passada junto com vocês aqui nesse material do workshop, né? ESI, Equipando Servos Internacional. Treinamento de facilitadores. A gente vai conhecer aqui, né? Workshop ESI. E eu queria que você frisasse bem aqui nesse primeiro tópico, nessa primeira introdução aqui, né? Seja muito bem-vindo ao nosso workshop. Temos certeza que Deus reserva um tempo de bênção para a sua vida. O seu workshop já começou. Olha aí, você já começou, tá bom? O workshop não vai começar dia 3 e 4. Seu workshop já começou a partir de agora, a partir de hoje, quando você está recebendo esse material. Por isso, mantenha uma disciplina de oração e realize as atividades propostas nesse material. O sucesso de seu aproveitamento depende de seu empenho em realizar as atividades que são, primeiro, muito importante, ler este material, mas especialmente, preste bem atenção que frisa especialmente, o manual de interpretação bíblica que está, né, logo abaixo. E o próximo, que está aqui nessas bolinhas pretas, não sei se você vai conseguir ver o meu mouse aqui, fazer os 3 exercícios propostos no final, conforme o modelo, tá bom? E a gente vai dar uma passeada aqui nesse material. Primeiro você vai ver o que é o SI. Se fosse você, eu lia, né? Porque eu já li esse material, muito importante para você entender o propósito, tudo aquilo que está nesse material. E aí você vai ver vários tópicos, né, o que esperamos realizar no SI, né? E aí você vai ver vários tópicos do que esperamos. Eu quero ir para o próximo tópico. Leia com atenção. E aqui, quando você terminar de ler esse material, você já vai ter uma base, né, do que fazer nesse material que ele pede, né, no final, fazer ali os exercícios, que é muito importante. Você vai ter uma oportunidade única, né, de fazer uma interpretação, né, correta da Bíblia. Então, o que ele pede para você frisar, né, especialmente, é isso aqui, Manual de Interpretação Bíblica. Então, queridos, vocês vão estar, né, através desse material, né, Introdução Hermenêutica Bíblica. Então, você vai lendo aí todo esse material e até chegar no ponto importante, né, não menos importante, este ponto aqui, ó. Vamos lá. E aí você vai vendo, né? Pastor, é muita coisa, é nada. Eu li isso em uma noite e fiz, se não me falha a memória, foram 8 tarefas, né, para o nosso treinamento lá na Paraíba, né? A clareza das escrituras, e você vai ter, esse é um material muito bom, é muito enriquecedor, você vai aprender muito, né, com esse material. Então não menospreze, leia com atenção. Se preciso, leia novamente, leia com calma. Você tem bastante tempo, né? Princípios, né? Guias de interpretação bíblica, né? Dos reformadores. E aí você vai descendo. A gente vai chegar aqui no ponto que eu quero mostrar aqui a vocês para a gente encerrar esse vídeo. Não vai ser muito longo, até porque é você que tem que ler, né? Imagina se eu fosse ler tudo isso aqui para te mostrar. Entenda bem aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, estamos chegando. Quase chegando. Vou mostrar aqui para vocês e parece que chegamos. Muito importante isso aqui, amado. Modelo de estudo bíblico. Pastor, eu não tenho impressora, não consigo imprimir isso. Não precisa você imprimir. Eu, quando fui, né, para a Paraíba, minha impressora estava quebrada, então eu tive que fazer manualmente, né? Então o que acontece? Você vai pegar esse modelo aqui, né, de estudo bíblico, como por exemplo aqui tem um texto, né, de Romanos 1,
de 1 até o 7, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, né? Pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de introduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz vos dou da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Você vai, como você já leu o manual, você vai começar agora a procurar as palavras-chave. E aqui embaixo, na primeira coluna, tem o verso. Qual versículo você encontrou as palavras-chave? E aqui tem Paulo, né, palavra-chave, servo, apóstolo, né, separado. Aí no versículo 3 e 4 eu achei também palavras-chave aqui: evangelho, prometido, né, sobre Jesus, Filho de Deus. E aqui no versículo 5, 6 e 7 tem aqui todas as nações, obediência da fé, chamados santos. E aqui você vai ver definição bíblica, né? Qual a definição bíblica, né, para Paulo? Aí tem aqui: antes inimigo de Cristo, agora um seguidor. Aí você segue aqui anotações, né, de observações. Observe que essa definição bíblica não é uma definição que você acha ou que o dicionário diz. Não, é o que a Bíblia diz. Quem era Paulo? Paulo, é bem fácil essa interpretação aqui, tá? Paulo, quem era Paulo? Que definição tem, definição bíblica tem Paulo? Antes, inimigo de Deus, inimigo de Cristo, agora seguidor, né? Anotações que você vai fazer sobre Paulo, e que era inimigo de Deus, inimigo de Cristo, de Deus também, né? E agora seguidor. Aí você vai colocar aqui: transformado pelo Evangelho de Cristo, mensageiro. Então você fez uma anotação, depois que você achou a palavra-chave, que foi Paulo. Depois você trouxe ali uma definição bíblica, né, do que de Paulo. E agora você fez uma anotação: transformado pelo Evangelho de Cristo, mensageiro, né? Aí a segunda palavra-chave do versículo 1, que foi anotado nesse estudo modelo, é servo, né? Servo biblicamente, doulos, né? E aí você vai fazer um comentário sobre doulos, né? Aí você faz aqui: faz a vontade do seu Senhor e não a sua. Aí tem aqui também a anotação: humildade, identidade, né? Vamos ver aqui também outra palavra-chave, apóstolo, né? Aí apóstolo, qual o significado bíblico de apóstolo? Chamado, né? Então apóstolo tem um chamado. Então, que anotação vou fazer sobre Paulo, apóstolo, mensageiro? Paulo era fiel ao chamado e não um traidor, não é? Desculpa aqui só pelo choro, não sei se vocês estão ouvindo, né, do meu filho. Então, no caso primeiro, segundo, terceira, quarta palavra-chave está dizendo aqui separado, né? Separado. Então, esse estudo bíblico achou essa palavra-chave. Então, o que é uma pessoa separada? Colocou aqui um significado bíblico. Uma pessoa separada é uma pessoa dedicada ou dedicado. E uma anotação que eu vou fazer é o que? Compromissado com a sua missão. E aí, amado, você vai destrinchando todas
as palavras-chave. Pastor, existe quantas palavras-chave? É preciso que eu coloque todas essas palavras-chave, né? Não, você vai achar as palavras-chave que você acha que o texto tem, que é uma palavra que você vai ver ali, né, quando você estudar esse texto, que é uma palavra que revela todo aquele texto, né? São palavras que revelam o que o texto, né, quer dizer. Você pode encontrar, né, menos palavras-chave. E aqui embaixo, né, você vai seguindo aqui, né, qual a mensagem central, né, que esse texto, né, vem trazer. Ele está dizendo, o mensageiro de Deus, Paulo, transmite a mensagem de Deus que nos transforma por completo. Ou seja, depois que a gente faz toda essa análise, a gente vai começar aqui agora a ter uma noção, né, da mensagem central, né, que esse texto está trazendo. Então isso é essa destrinchada toda que tem a palavra-chave, definição bíblica, anotações de observações, vai começar agora a trazer o que realmente o texto ele traz para nós, que é o mensageiro de Deus. Quem é o mensageiro de Deus? Paulo transmite a mensagem de Deus que nos transforma por completo. A interpretação aqui, ó. Deus escolheu Paulo e lhe deu autoridade, e não autoridade própria de Paulo, para comunicar a mensagem de Deus que salva e transforma vidas. A salvação produz santidade e o evangelho muda toda a nossa vida. E aqui a aplicação pessoal, específica e mensurável. Todos vocês vão ter que fazer essa aplicação pessoal, específica e mensurável. Então tem aqui um exemplo. Deus escolheu Paulo e lhe deu autoridade e não autoridade própria de Paulo para comunicar a mensagem de Deus que salva e transforma vidas. A salvação produz santidade, o evangelho muda toda a nossa vida. Então, essa aplicação pessoal específica e mensurável, você agora vai ter que fazer uma, já que você tem toda essa explicação desse texto, o que é que você vai fazer para ser um mensageiro de Cristo, né? Você vai ter que dar uma data, né, um horário, um mês, uma semana. O que é que você vai fazer de específico, não somente de palavras, mas quando que você vai começar, né, a fazer essa aplicação pessoal, específica e mensurável na sua vida, né? Como Paulo viveu, como que você vai fazer isso na sua vida? Então, aqui você vai fazer esses 3 estudos aqui, ó. Aqui já tem agora, você vai pegar o seu lápis, papel, caneta. Se você tem impressora, maravilha, você vai imprimir isso, né? Se você não tem, você vai pegar o seu papel e caneta e vai colocar lá, né? Atividade Workshop SI01. E você vai colocar Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao 17, vai fazer a leitura e você vai se espelhar totalmente nesse estudo aqui, né? Você vai colocar nesse estudo aqui, tá certo? Você vai se espelhar totalmente nele. Só que nesse estudo aqui tem um título que você vai dar, né? E o estudo. Então aqui agora você vai começar a colocar. No versículo 1 eu achei palavra-chave tal, né? Então você pode colocar no versículo 1 eu achei palavra-chave tal, tal, tal. No versículo 2 não achei palavra-chave nenhum, pastor, não tem problema. Versículo 3, então versículo 3 você vai colocar a palavra-chave tal, tal, tal. Então aqui qual o significado dessa palavra-chave que você encontrou aqui? Então você vai colocar aqui. E que anotação você faria, né, sobre esse significado bíblico e sobre essa palavra? Que anotação são essas que você vai fazer, né? Concernente a esse significado bíblico e essa palavra-chave que você achou. E no próximo estudo a mesma coisa. E aqui, ó, a mesma coisa, tá bom? Olha lá, cadê a aplicação? Aqui você vai fazer a interpretação, né? Que tá grande, mas não tem problema. Você vai fazer pequeno aí na interpretação que você viu lá no texto modelo. E também a aplicação pessoal específica e mensurável, né? O que você fala sobre como se relaciona com Deus e com as pessoas, né? Para que ela me convida a orar,
O que eu preciso mudar em minha vida para honrar Cristo? Então, já tem aí uma pergunta para você. Então, segundo texto, workshop, é a mesma coisa, você vai colocar o título, o estudo, e vai começar a procurar as palavras-chave, né? Vai começar a procurar palavras-chave, e a mesma coisa, a interpretação, a aplicação pessoal, e aqui agora a gente vai ter o terceiro estudo do workshop, né? ESI. Aí você vai colocar aqui a mesma coisa e vai fazer esse estudo. E você não pode deixar de fazer esse exercício, porque isso aí a gente vai usar no domingo, tá certo? A gente vai usar no domingo, então você não pode deixar de fazer esse exercício, porque senão a gente não vai ter tempo, mano. Você não vai ter tempo de fazer isso na hora, não tem como, tá certo? Então eu vi muitas pessoas, né, na fazenda fazendo isso na hora e se prejudicaram muito, né? Porque não tem tempo e perde toda a explicação, toda a dinâmica de grupo, né? Então, em vez de ter ali uma experiência, ele vai ter ali somente um trabalho ali na hora, né? Fazer esse exercício, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Aqui, Pastor Rogério Silva. Fique na paz. Que Deus abençoe.